aí, pessoal, questão de número 17 do capítulo 11 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 1. Nós temos agora o início do tópico sobre o ioiô, mas são apenas duas questões. Então, nós temos a 17 e a 18. E vamos à nossa primeira, 17, né? Ambas vão ser mais ou menos simples, só que pedindo muita coisa para ser feita. Como vocês já podem ver aí, questão 17 vai da letra A até a letra F. E nós temos o seguinte. Um ioiô possui um momento de inércia de 950 gramas centímetros quadrados e uma massa de 120 gramas. O raio do seu eixo é de 3,2 milímetros e sua corda tem 120 centímetros de comprimento. O ioiô rola a partir do repouso até a extremidade da corda. Letra A. Qual é o momento da aceleração? Qual é o módulo, da aceleração linear do ioiô? Quando você observa lá o tópico do ioiô nesse capítulo, falando especificamente sobre esse tipo de objeto, né, que ele abre dizendo que é um laboratório de física, né, no qual você pode estudar o movimento circular, ele desenvolve os conceitos e chega numa equação geral para o ioiô. Eu vou fazer ela aqui, embora eu poderia fazer ela apenas quando eu fosse tratar do capítulo 11. Mas eu já vou mostrar ela aqui, porque às vezes você olha e fica meio que naquele negócio de eu queria saber como é que se chegou a isso. Então eu vou desenvolvê-la aqui e também quando eu for fazer o capítulo 11, que vai demorar, né? Eu acabei de postar o capítulo 4, então daqui para que eu chegue no 11 eu acho que vai demorar um bocadinho, né? Que eu estou um pouco meio sem tempo. Vocês podem até notar que tem questões aí que estão chegando atrasadas no vídeo, eu acho que vocês devem ter notado. Como essa aqui mesmo, que eu vou postar em um horário diferente, porque não tive tempo de postá-la no horário correto, né? Não vai dar tempo. Então, vou desenvolvê-la aqui e nas próximas questões que forem necessárias o uso dela, eu já vou colocar direto a equação. Então, nós temos o seguinte. As forças que atuam sobre o ioiô é a força de tração e a força peso. O ioiô desce rolando, então nós temos um movimento de translação aqui. Ele parte do repouso, então ele possui velocidade inicial nula e uma aceleração diferente de zero. Então ele vai adquirir velocidade, tanto angular quanto linear. Como a gente está tratando de um objeto em rotação, eu posso pegar aqui o conceito de torque para um movimento circular. Então, torque é o momento de inércia desse objeto vezes a aceleração angular dele. A gente sabe também que o torque é força vezes o raio. Raio de quê? Da distância em que essa força está sendo aplicada do centro do eixo de rotação do objeto. E essa força tem que ser perpendicular. Se ela não for, você faz a decomposição de vetores e aí fica sendo o seno do ângulo dessa força. Para fins práticos, vamos tratar que o eixo, a força que está atuando sobre o eixo, né, a força perpendicular que está atuando sobre o eixo, é a força de tração. Por quê? Ela atua sobre a corda. Né? Ela está atuando aqui na corda, na verdade, né? Por intermédio da corda. E a corda está diretamente ligada ao eixo de rotação do ioiô aqui em vermelho. Né? E esse eixo possui 3,2 milímetros de diâmetro, né? Cadê? De raio, na verdade. Então, como a corda se desenrola, se você observar bem, não importa qual a posição em que você puxa a corda, você sempre vai ter o ponto de contato da corda com essa circunferência na qual ela está enrolada, sempre faz um ângulo de 90 graus. Vocês percebem isso, né? Não importa como você gire, ela faz um ângulo de 90 graus em relação a esse eixo de rotação. Então, nós temos aí a força de tração, é a força que produz o torque no ioiô. E o raio, a distância, é o próprio raio do eixo de rolamento, onde a corda está alinhada. Então, nós temos aí força de tração vezes R,
igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular. Como a gente não conhece a força de tração, vamos fazer aqui a análise dos vetores forças que atuam sobre o nosso ioiô, né? Então, a gente isola a nossa força de tração, ela vai depender do momento de inércia vezes a aceleração angular sobre o raio. Então, temos que também aí eliminar a nossa aceleração angular. Então, fazendo a nossa análise das forças, então nós temos que a força resultante, que eu coloquei aqui C, que é a força do centro de massa. A gente pode tratar, para esse caso aqui, né, as forças atuantes, como um objeto sendo uma partícula, né? Porque lembre-se, isso pode acontecer, né? Já que o ioiô tem a sua massa distribuída uniformemente, ele tem um formato geométrico simétrico, né? Então a gente pode tratar o movimento dele, o movimento de translação, como sendo um movimento de uma partícula, né? As forças que atuam sobre ele agem dessa forma na natureza. Então nós temos que a força resultante é a força de tração menos a força peso, né? Que elas apontam em sentidos opostos. Então nós isolamos a força de tração, então nós temos que é a força resultante mais a força peso. A gente substitui também a aceleração angular pelo seu valor, né, que é relacionado à aceleração linear, né? Lembre-se que a aceleração linear é alfa vezes r. Então, alfa é A sobre r. Então, nós temos a aceleração linear sobre r. Então, já apareceu aqui a variável que a gente quer. Ela também vai aparecer aqui, né? Que a força resultante é massa vezes aceleração. E essa aceleração é a aceleração linear do objeto, tal como se ele se movesse como uma partícula. Então, abrimos aí as nossas contas. Nós temos aqui do lado fração sobre fração, então vai ficar momento de inércia vezes aceleração sobre o raio ao quadrado. E aqui nós temos força-peso, mg, aceleração resultante, am. Agora vamos juntar os termos semelhantes, né? Juntando os termos semelhantes e isolando a nossa variável de interesse, a gente vai ficar aqui. Agora, daqui para cá, eu não coloquei muitas linhas, porque é só joga termo para cá, joga termo para lá, entendeu? Não vai fazer nenhum corte de variável aqui, é só juntar termos semelhantes e isolar a variável. Então, acredito que nesse ponto aqui vocês já saibam fazer isso. E o resultado final é esse aqui, que é justamente a equação geral que é apresentada no tópico do ioiô. Menos, né, G, que é a aceleração da gravidade, sobre 1 mais o momento de inércia sobre a massa vezes o raio ao quadrado. Esse R é o raio, né, do eixo de rotação do ioiô, né, sobre o qual a corda está enrolada. Aí, o que fazemos agora? Nós temos todas essas variáveis, né? Então, substitui os valores. Nós temos, como está tudo em gramas e em centímetros ou milímetros, né? Vai ser uma desgraceira só converter tudo isso. Então, eu tenho aqui a massa, ou perdão, a aceleração da gravidade, eu converti para centímetros, centímetros por segundo quadrado. Eu só multipliquei por 100 para fazer isso. Então, fica 980. O 3,2 milímetros eu converti para centímetros também, né? Tá quase todo mundo em centímetros e em gramas. Então vai ficar melhor fazer para essas unidades. E aí, colocando todo mundo nas mesmas escalas de unidades, resolve o problema. E aí nós temos uma aceleração de menos 12,5 centímetros quadrados. Esse valor deve-se pelo fato do sinal aqui ficar negativo. Mas em módulo, né, 12,5 centímetros quadrados. Na letra B, ele pede o seguinte: quanto tempo ele leva para chegar à extremidade da corda? Nós temos uma corda de 1,20 m. Então, vamos lá calcular. Como o deslocamento da corda pode ser tratado como um movimento uniforme, né? Porque ele está se desenrolando. Então, pode ser tratado como sendo que o ioiô está percorrendo essa distância linearmente, né? Que é a distância dele que ele adquire de uma das extremidades da corda é um movimento linear.
com relação aqui que enquanto ele se desloca, a linha vai se desenrolando. Se não houver nenhum deslizamento, né, seja de forma suave, né, então podemos resumir, né, ou simplificar ou reduzir o problema a isso daí. E para tratar um movimento linear acelerado, a nossa equação maiorzinha, né, o famoso sorvetão do ensino médio, né, função horária para o movimento acelerado. Então, nós temos, como a gente está em um movimento vertical, coloquei aqui as variáveis como sendo y. Então, nós temos a posição inicial, é zero, né, que é o início da extremidade da corda. Ele parte do repouso, então a velocidade inicial é zero também. Fica somente um meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Então, isola a nossa variável tempo e nós temos raiz de 2 vezes o comprimento da corda sobre a aceleração linear. Como ele está se deslocando no sentido negativo do eixo y, né, e aí é por isso que a aceleração também ficou negativa aqui, a gente substitui com os sinais, né, para poder ficar tudo bonitinho, né, e não aparecer aqui uma raiz negativa. Então, nós temos 2 que multiplica o deslocamento para o eixo negativo de y, né, que é quando você joga o ioiô, você joga para baixo. Então, se a gente atribuir y, o sentido para cima de y como sendo positivo, então ele se desloca no sentido negativo, menos 120 centímetros. Aqui está em centímetros, né? Lembre-se que a aceleração também está em centímetros. Substitui pela aceleração, nós temos aí um tempo de 4,4 segundos para ele se desenrolar da corda, né? Dos 120 centímetros de corda. Então, note que esse desenrolar foi de forma lenta, né? É relativamente lenta, até porque ele parte do repouso e isso indica que não foi lançado, ele simplesmente foi solto. Na letra C, nós temos o seguinte. Ao chegar à extremidade da corda, qual é a velocidade linear? Aí, muito simples, também movimento linear, né? A gente simplesmente aplica a função horária da velocidade, cuja velocidade inicial é zero. Então, fica somente a aceleração vezes o tempo. Então, a velocidade final vai ser a aceleração que ele teve ao decorrer os 120 metros, multiplicado pelo tempo que ele levou para percorrer essa mesma distância. Então, nós temos 12,5 vezes 4,4. No final da corda, ele vai chegar com uma velocidade de 55 centímetros por segundo. Na letra D, ele pede o seguinte. A energia cinética de translação do ioiô. Então, a energia cinética de translação do ioiô é simplesmente a energia do movimento de um corpo na mecânica, né? Ele seja um movimento linear, que é 1 meio de mv quadrado. Então, a massa vezes a velocidade ao quadrado. Então, ao chegar no final, nós vamos ter 1 meio da massa, que é 120 gramas. Aqui eu já coloquei para quilos. Então, 0,12 quilos. E converti os 55 centímetros por segundo para metros por segundo, que dá 0,55 metros por segundo. Porque, né, lembre-se que a unidade de Joule, né, é dada em quilos vezes metro por segundo, metros quadrados por segundo quadrado. E aí, resolvendo, nós temos 0,018 joules, ou pode ser escrito como 1,8 vezes 10 elevado a menos 2 joules. Agora vamos para a letra E, que é a energia cinética de rotação, né, no final da corda. Então, a energia cinética de rotação vai ser dada pela seguinte forma. Então, está aqui passando para outra tela. A energia cinética de rotação, né, como todos nós sabemos, é um meio do momento de inércia vezes a velocidade angular ao quadrado. Aqui basta a gente simplesmente calcular a velocidade angular ao quadrado para substituir os valores. Então, nós temos, ou então faz isso aqui que eu fiz, né, que é substituir pelo seu relacionado com a velocidade linear. Né? Lembre-se lá que relacionando a velocidade linear com angular é V igual a ômega R. Então, ômega é V sobre R. E como ômega é chá ao quadrado, fica V quadrado sobre R quadrado. O momento de inércia já foi dado no enunciado, então a gente não precisa se preocupar em calculá-lo. Apenas substitui os valores. Aqui também convertendo para as unidades do Sistema Internacional Padrão. Né? Então, nós temos um momento de inércia convertido, dá 9,5 vezes 10
elevado a menos 5, né, quilos vezes metro quadrado, 0,55 metros por segundo, né, elevado ao quadrado, que é a nossa velocidade, e o raio, que está em milímetros, a gente converte para metro, simplesmente divide por 1000, então fica 0,0032 metros elevado ao quadrado. Resolvendo tudo, nós temos uma energia cinética de rotação de 1,4 joules. E para finalizar, a letra F, a velocidade angular. Ele quer a velocidade angular, então simplesmente, né, como eu falei, ômega é V sobre R. Nós temos V e nós temos R. Substitui e resolve. E nós temos 171,9 radianos por segundo. Muito bem, pessoal, é isso aí. Só é muita coisa para fazer. Eu acredito que a parte, digamos que um pouco mais difícil é a letra A, né, que você tem que lembrar da equação geral para aplicar diretamente no problema, ou então desenvolvê-la se você não lembra, como eu fiz ali, para mostrar a vocês, né, como é que se chega nela. Espero que tenham gostado, espero que tenham acompanhado a linha de raciocínio até aqui, apesar de ser uma questão de nível 1, o vídeo já vai com 16 minutos, né? Então veja que é muita coisa para fazer, mas não necessariamente difícil. Também complica essa questão de não estarem nas unidades do padrão do sistema internacional. A gente tem que converter, né, caso necessário. E se gostou, dá um like, se inscreva no canal se você é novo. E como sempre aí no final, dúvidas, críticas, sugestões aí embaixo na caixa de comentários. E até a próxima questão.